Vamos continuar falando sobre liderança e posicionamento estratégico junto às áreas de negócio. O momento é para debatermos essa interação do CISO com o Board. Eu quero convidar agora todos vocês a continuarem conosco e lembrem-se que o número para contato, para perguntas é esse aí, que aparece no telão, 11 98888 5822, para quem está aqui conosco. E para vocês que nos acompanham pela TV Security, é só acessar a plataforma e lá formular a sua pergunta. Pode retornar, Graça, por gentileza. Você vai comandar agora um bate-papo muito gostoso com o CISO Cybersecurity e Data Privacy Director da Leroy Merlin, Fabiana Tanaka, aliás, a CISO Cybersecurity, o gerente de TI do Colégio Bandeirantes, Alexandre Cury, o diretor do Departamento de TI do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Fábio Xavier, e o Alexandre Bonatti, que é diretor de engenharia da Fortinet. Então, vamos receber aqui Alexandre Bonatti, Fábio Xavier, Alexandre Cury e Fabiana Tanaka. Por gentileza, obrigado. Aqui, hora a hora, sejam muito bem-vindos. E para comandar o show, a Graça, como sempre, né, dando o seu show. Muito bem-vindos. Bem, com essa abertura, o pessoal que está nos acompanhando continua aí, né? Continua mandando perguntas. O assunto está sendo, né? Vamos dar prosseguimento ao tema que nós iniciamos, né? Esse assunto hoje é o assunto da nossa manhã e é muito importante que a gente fale sobre isso. E aí muitos me perguntam assim: ah, Graça, mas será que isso é só pauta do líder? Eu não sou CISO. Será que essa pauta vai me interessar? Eu acho que hoje toda a área de segurança, e não importa em que área, em que setor da segurança, ou em que frente você esteja atuando, tem que ter essa visão estratégica, porque eu acho que um CISO não faz esse movimento sozinho. Hoje a gente sabe que as equipes que suportam, elas são fundamentais. Então, mas eu tenho hard skill, por que eu tenho que ter soft skill? Eu acho que, óbvio, você tem que ter pessoas com vários níveis e modelos e atuações diferenciadas. Mas eu acho que hoje todos têm que ter a ideia de qual é o meu papel aqui nessa equipe para esse negócio funcionar, para esse negócio dar certo. E todos nessa equipe são importantes. Eu quero começar com você, porque eu sei que você está concordando comigo, a gente tem falado bastante sobre isso. Você movimenta bastante a sua equipe, para que a sua equipe entenda, né, que todos ali fazem parte desse processo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso hoje, como é que é engajar, arregimentar, fazer com que toda a equipe entenda o papel de todo esse time de segurança para o negócio da corporação. Absolutamente, Graça, é um tema assim, importantíssimo para a gente tratar quando se fala em negociação e a equipe estar preparada para isso, porque não somente hard skills fazem mover o ponteiro da nossa segurança cibernética, mas sim o soft skill também. Por quê? Todo o nosso fundamento técnico, ele é suportado por uma negociação junto com outros times, e para que a gente também justifique essa necessidade técnica para o negócio. Então, muito se diz, precisamos nos comunicar melhor com o negócio, precisamos ter essa troca mútua de entendimento, e isso é muito verdade. Sem isso, a gente não consegue sair do outro lado, e a segurança cibernética não acontece. E não só falando na camada técnica, falando também na camada pessoas. Porque a segurança da informação, ela precisa ser negociada também com todas as outras demais áreas. RH, marketing, financeiro, né? E para que tudo isso aconteça, precisamos entender muito bem daquilo que a gente está tratando. E para isso, a comunicação eficiente empresarial e corporativa é fundamental. Muito bom. Cury, nós estávamos aqui justamente falando dessa relação entre CISOs e CEOs, perguntamos, uma pergunta, inclusive, veio pela internet, mas o que, na verdade, na sua opinião também, os CISOs e o time de segurança espera
do board, quer dizer, qual é a visão que você acredita que é a expectativa? Porque muitas perguntas chegaram aqui dizendo, os CEOs não estão identificando o quanto é estratégica a área. Então, assim, para mim, que estou aqui ouvindo, né, que na DR aqui todo mundo, né, falou, é muito importante, conversamos, quase que a gente saiu daqui com uma startup pronta, né, e o Sêmola sendo aí né, o incentivador. Mas as perguntas que chegam, os questionamentos, não vão nessa linha. Ainda vão nessa linha, entendeu, Curi, de questionar se realmente o CEO está tendo essa visão e essa importância da segurança. O que você acha? O que você espera dele? Primeiro, bom dia. Obrigado pela oportunidade novamente de estar aqui com vocês. A comunicação entre todas as áreas, eu tive um professor que falou uma vez uma coisa que é muito importante. Quem fala muito não diz nada. Então, você precisa ter uma interlocução diferente com as áreas técnicas e diferente com o board da empresa. Mas o recado é simples. A tecnologia voltada à segurança não é um projeto, ela é uma jornada. Então, assim, você não tem que vender para o seu board ou para a sua equipe que é um projeto com início, meio e fim. Isso não existe em segurança. Eu estou no Colégio Bandeirantes, vai fazer 15 anos. O nosso projeto de migração de nuvem foi por volta de 2013. E a segurança não acabou, nunca acaba, porque é um movimento contínuo. Então, a primeira conversa com o board tem que ser extremamente sincera. Não vai conseguir aquele dinheiro naquele momento para colocar aquele projeto em pé com um discurso de que daqui 1 ano, daqui 2 anos, o projeto está concluído e você não vai ter nenhum tipo de investimento para manter aquilo funcionando. A mesma coisa para a área técnica. Você não vai chegar para a sua equipe e falar, vamos sair correndo. Isso não é uma corrida de 100 metros, isso é uma maratona que não vai acabar. Você tem que ter isso com sua agenda diária dentro do negócio. Essa já é uma forma, né, de você não estabelecer o orçamento a um resultado a curto prazo, né, quer dizer, é algo contínuo, né, tem que entender que é um investimento. Isso é interessante. Uma outra coisa que me chamou a atenção no que você estava falando é um pouco isso. Quando eu te perguntei o que vocês, ou a área de segurança, espera do CEO, você respondeu o que a área de segurança tem que levar para o CEO. Você inverteu a resposta. Isso me chamou a atenção, Bonatti. Queria a tua opinião sobre isso. Quer dizer, muitas vezes a gente fica pensando, mas o que o CEO pensa da segurança? Mas por que ele não está vendo que é estratégia? Por que ele não aprova meu orçamento? Por que eu tenho que vender a segurança para a alta gestão? Então, na verdade, eu acho que tem uma lição de casa que precisa ser feita pelo próprio líder de segurança, né? Porque eu acho que não é ficar esperando que o CEO seja engajado, mobilizado, goste de tecnologia. É um pouco diferente essa relação, né? Como é que você tem visto isso no seu dia a dia, conversando com tantos líderes de segurança, e vejo que seu trabalho também tem sido conversar com todas as áreas de negócios, né, Bonatti? Primeiro, bom dia a todos. É uma excelente pergunta, e eu gostei muito quando falou para inserir um CFO aqui no painel, porque assim, uma das coisas que eu mais escuto do CFO quando está ligado com o tema de investimento e segurança mas de novo? Tenho que investir nisso de novo? Ou seja, e é isso, a gente para pensar uma mudança... E o Curi levantou isso, né? Mas acabei de eu acabei de gastar isso, e justamente essa mudança de mindset, de que segurança não é um projeto. Segurança é uma jornada, é como se fosse uma... E é muito legal, quando a gente fala em juntar esse linguajar, a gente precisa ter um gancho. E o que eu tenho visto de muito sucesso hoje é ligar o tema de segurança a um tema que já está sendo falado no board. Por exemplo, pauta de ESG. ESG é sempre tema, porque os investidores querem saber de pauta de ESG. Então, se você coloca segurança dentro desse tema, dentro desse pilar, desperta interesse. Então, a gente tem que pegar... Interessante, Bonatti. Exatamente, a gente tem que pegar o gancho que é interessante para o board naquele momento, para o conselho, e encaixar a segurança nesse linguajar. Porque senão a gente passa a não ter esse interesse e essa atenção para aprovação de investimento. Você sabe que uma vez eu estava fazendo uma palestra sobre comunicação para uma área de negócios, e aí ele falou assim, Graça, você é uma comunicadora, qual é o segredo da comunicação? Aí eu falei, o segredo da comunicação é você saber o que o outro quer ouvir. É isso aí, é isso aí. Porque às vezes a pessoa pensa que comunicar, né, é pegar todo o seu conhecimento, tudo que você sabe, expressar aquilo da melhor forma.
Mas a questão é, será que o teu público-alvo, será que o teu ouvinte quer ouvir aquilo? Então, você primeiro tem que saber o que ele quer ouvir. E depois que você souber o que ele quer ouvir, aí você estabelece esse modelo de comunicação. Fábio. Opa. Fábio, você é o CIO aqui nesse grupo, né? Estava esperando aí, guardando para você esse momento. Eu sou a vidraça, então, você né? está tranquilo, né? Não é CISO... CIO está tranquilo, porque TI negócio já foi atrelado há muito tempo atrás, ninguém discute mais a importância da TI, está tranquilo. Quem me dera, né? Bom dia a todos. Você não está tranquilo porque está na área de governo, né? Tem muita coisa para fazer, né? Ainda tem esse complicômetro, né? Então, eu sou CIO do Tribunal de Contas, mas antes eu fui CISO, eu fui CSO. Aí você ficou um tempo e mudou para CIO, falou, opa... Não, e a equipe de segurança ainda está dentro da minha estrutura. Né? Você tem a área de segurança, né? Sim. Você falou de comunicação, acho que é importante, né? Eu sempre também dou aula há muito tempo, inclusive trabalhei no Bandeirantes, mas na faculdade, não na escola. E eu sempre ouvia ao pessoal da área de comunicação, da área de pedagogia, falando que quando você se comunica, se a outra pessoa não entende, a culpa é de quem está se comunicando, né? Porque você tem que se fazer entender. Né? E aí, nessa comunicação com o board, com a alta direção, é importante falar a língua que eles entendem, que é a língua do negócio. Então, daí que nós temos que concluir que a segurança da informação não pode ser só técnica, não adianta ter só hard skills. Você tem que desenvolver a sua capacidade de transformar uma necessidade de segurança, uma necessidade técnica, um investimento técnico, numa linguagem que a área de negócio consiga entender, né? Em indicadores que fazem sentido para a área de negócio. Aqui foi falado anteriormente, né, a gente geralmente cria números, indicadores muito bonitos, que fazem sentido, mas somente para a equipe técnica. Então, a gente tem que traduzir isso para um indicador que faça sentido para a alta administração, para o board, para que eles possam entender a importância e ver a segurança da informação, não como mais um obstáculo, né? Tinha aquela sempre briguinha, lá vem a segurança me atrapalhar a trabalhar. Não, você tem que levar a segurança como um diferencial competitivo, algo que vai gerar valor para o negócio, para que o board e a administração consigam enxergar esse valor e possam comprar a ideia e se tornar parceiros, né? Essa busca de parceiros dentro da instituição, acho que é um papel fundamental para qualquer líder de tecnologia em qualquer área. Então, você tem que ter esse trânsito livre ali na alta administração, se comunicar na linguagem que eles entendam, para poder fazer essas parcerias, estratégias e arregimentar ali defensores da sua causa, principalmente em cibersegurança, que a gente tem hoje muitos problemas que a gente vê aí diariamente, né? Sim. E só fazendo uma partezinha em relação ao setor público, eu estou num órgão que geralmente tem bons recursos, tem boa equipe técnica, mas a realidade nos órgãos públicos geralmente não é essa, principalmente em prefeituras pequenas, né? Só para vocês terem uma ideia, um dado que a gente tem um indicador no tribunal chamado IEGM, 92% das prefeituras paulistas, aqui em São Paulo, não possuem um plano de segurança da informação, um PSI. Não tem plano de segurança da informação, não tem PDTI, ou seja, não sabem como fazer, não sabem planejar, o resultado disso só pode ser caos, né? Então, a realidade é bem mais dura do que a gente imagina. Muito aí para avançar. Fabiana, essa boa relação entre o CISO e o CFO, né? Vamos sair um pouco da figura do CEO, vamos para o CFO, até porque estão sugerindo, né, traga mais CFO. Ela o quanto que ela influencia diretamente a aprovação de orçamento. Exato. Os CFOs, o nosso papel de CISO é plantar essa semente de que, se não tivermos gestão de riscos e segurança da informação na nossa cadeia de negócios, nós podemos parar uma operação inteira de vendas. No caso, falando de varejo, no caso, falando financeiro, podemos parar uma operação financeira, que pode ser ainda muito mais impactante. Então, para os CFOs, nós, de segurança, implantando isso, essa comunicação eficiente e mostrar quais são os reais riscos e impactos que podem causar no caixa. Aonde ele, exatamente, a linguagem que ele entende. É essa linguagem, porque ele está lá com a mão no cofre.
né? Aqui ninguém mexe e aqui eu é que controlo. E está corretíssimo. Então, nós temos que levar isso para que ele seja um sponsor potencial da nossa estratégia. Então, assim, nossa estratégia de segurança ela tem que estar baseada muito mais, não somente no técnico, mas o que falta de segurança pode afetar no nosso ticket médio de vendas, no nosso ticket médio de lucratividade. Tudo isso traduz, né, em negócios, em desenvolvimento. Então, segurança da informação é completamente isso. Ele vai trazer esses benefícios, né, de deixar o negócio fluido, vendendo mais, operando mais, e tendo uma reputação positiva também diante ao mercado, fazendo com que a marca ela seja apreciada. Então, tudo isso gera em torno da nossa fala junto com os CFOs. Muito bom. Bonatti, falando um pouquinho também sobre orçamentos, você acha que a área de segurança evoluiu nessa questão? A Fabiana trouxe aqui um aspecto muito importante, né? Quer dizer, falar, dependendo do negócio, essa linguagem, mostrar qual é o benefício para o negócio. Mas o quanto que você vê que essa questão de aprovar orçamento de segurança evoluiu? O que você acha que ainda tem aí para evoluir? Porque eu acho que isso é um ponto muito importante no dia a dia, né, dos líderes de segurança. Essa pergunta é interessante porque assim, o orçamento, a aprovação de orçamento, apesar de ainda ser difícil na área de segurança, ela evoluiu, mas evoluiu por um sentido que eu acho que ainda muito baseado na pauta do medo. Ou seja, se eu não aprovar, eu vou ter um problema e eu não quero ter o problema. Se a gente olhar um pouquinho no passado, esse tema de conversa de orçamento, aprovação de orçamento, passou também com tecnologia. Ou seja, nós estamos falando agora de segurança da informação, mas isso era um problema na área de tecnologia. E o que aconteceu com tecnologia que a gente, na área de segurança, pode tomar como aprendizado? Basicamente, tecnologia deixou de ser meio nas empresas para passar a ser fim. Ou seja, o orçamento de tecnologia hoje, ele não é mais um custo, ele está totalmente atrelado à receita, a produto. E aí, olha só, por que a gente também dentro da área de segurança ainda continua levando o orçamento como custo? Se a gente leva como custo, sempre vai ter, falando com CEOs, CFOs e etc., sempre vai ter aquela barreira. Agora, se você atrela o orçamento de segurança, faz com que segurança seja um fim, e não um meio, você passa a ter essa, vamos dizer assim, essa percepção de orçamento muito mais assertiva e a aprovação mais fácil. Mas para isso, só tem uma forma. A área de segurança, como a área de tecnologia fez, precisa colar na área de produtos e vendas. Não tem outra forma. Perfeito. Essa sua colocação é interessante. No painel anterior, Curi, foi falado isso e eu acho que é muito importante. Com que frequência a liderança de segurança interage? Porque, às vezes, a gente fala, não, eu tenho assento, né, eu participo da reunião de conselho, mas o quanto ela interage ali no dia a dia, conversa. Ontem nós falamos um pouco sobre isso aqui. O Moroia estava aqui também e falou, eu aprendi com o professor o seguinte, a gente tem que conversar com essa área. Porque, às vezes, a gente pensa, não, eu tenho que participar das reuniões, não, eu tenho que estar no momento que o conselho está indo. Claro, existem as questões, os momentos formais, mas o quanto é preciso estar próximo mesmo, o quanto é preciso criar uma rotina de interagir com essas áreas. Exato. Você precisa ter uma proximidade suficiente para informar quando necessário, mas ao mesmo tempo sem saturar de informação, né? A conversa com o board, arrisco a dizer que 80%, 90% é negócio. Você precisa colocar quais são os riscos inerentes ao negócio, porque isso pode passar por um simples vazamento de dados, e aí a marca pode ser afetada diretamente, pode passar por uma descontinuidade de operação, que aí impacto financeiro, impacto de negócio, até, como foi dito aqui no quadro anterior, pode chegar na morte de uma pessoa, se isso for, por exemplo, na área de saúde. Então, essa agenda tem que ser recorrente, tem que ser próxima, e tem que utilizar a linguagem que, como foi dito, não é custo, não é orçamento, a palavra correta é investimento. Então, se você chega com o CFO e fala em custo, ele vai falar, não vem com outra, não vem com mais um custo para essa operação de segurança. E a proximidade da conversa, um diálogo aí recorrente, se você tem uma proximidade grande, pode ser
semanal, diário, pode ser até no cafezinho, você leva uma informação então, ontem a gente que não é falando técnica, um pouco sobre isso, né? Você traz para próximo da área técnica uma pessoa que toma a decisão e que vai entender no momento oportuno de que aquilo é imprescindível para o negócio, não é uma questão... mudou o cenário, não é, a tecnologia é o fim do negócio já há bastante tempo, e isso tem que passar pela agenda de segurança. Essas áreas não tem que ter medo da segurança, não tem que ter medo de, não, eu não vou aceitar um convite para almoçar com o CISO, porque eu já vi que isso não vai acabar bem. Não, não é pelo medo, né? Não adianta ter essa dificuldade de diálogo com essas áreas, né? E nem perceber que essas áreas veem a segurança dessa forma, né, Tanara? Exatamente, tem que quebrar essas barreiras, a cultura do medo já caiu por terra há algum tempo. Então, hoje, nós temos que ser muito mais cultural, trabalhar o aculturamento, né, de todas as camadas da empresa, e nós precisamos criar fundamentos também e não sermos somente acionados para falar de cibersegurança, informação e privacidade. Muitas vezes, um profissional de cyber, ele é acionado para falar de negócios, para falar de questões do que nós podemos melhorar em nossos processos, em nossas implantações, em nossos projetos, para que a gente não tenha o quê? Índices de riscos elevados. Então, a gente antecede, inclusive, a gestão de riscos, né? Então, a gente está ali trabalhando desde o ponto zero, junto com o negócio. E na sua rotina, quantas vezes você interage, tanto de maneira formal como de maneira informal, com essas outras áreas? Nós, informalmente, é o tempo todo, né? Então, temos muitos Varejo comitês. tem um pouco essa característica, muito, né? tem Eu muito essa percebo característica. isso, não tem essa formalidade. Não tem né? fronteiras, tá? Então, assim, a questão de quebrar essas barreiras, essas pontes que construímos com o negócio, faz com que a gente tenha uma interação muito constante. É o tempo todo falando de produtos digitais, é o tempo todo falando de produtos digitais de loja, produtos digitais voltados para o consumidor web, né? Então, imagina, é um universo gigantesco. E onde a segurança, como o Bonatti falou, é fim, né? Você não pode oferecer hoje um produto web, um app, algo assim, se aquilo não for seguro. O impacto, né, de um produto desse, sob o ponto de vista de negócio, vai estar totalmente comprometido, né? Então, isso não é custo. Isso é investimento, se você olhar sob esse ponto de vista, né? Exatamente. Inclusive, a própria parte de Pilar Pessoas, de recursos humanos, nós trabalhamos assim muito próximos aos business partners, que são aqueles que vão fazer a interlocução, inclusive de aculturamento e pesquisa de clima, para saber se nós estamos sendo, né, saturados em relação à comunicação ou se estamos ainda necessitando comunicar melhor. Então, para que essa cultura de segurança seja orgânica na empresa, nada mais saudável do que nós termos essas sinergias, né, e essas parcerias com essas áreas. E são áreas que realmente fazem com que o tema ele se torne o quê? Um tema fixo, um tema que, ao mesmo tempo, seja dinâmico, um tema que seja responsável e que leve isso além do nosso negócio interno, que isso também transcenda também para a nossa camada de consumidores. É impressionante que você está falando sobre isso e chegou aqui um comentário. Pergunta do André Silva Faria, do Hospital Sírio-Libanês, e ele fala na verdade, ele não colocou o ponto de interrogação, mas eu vou colocar. Todos somos responsáveis por segurança? Quanto que isso é importante numa organização? É bastante. Muito. Na realidade, a segurança ela tem que estar na veia da empresa, desde o recepcionista até o board. Porque uma pessoa... E é papel do líder conseguir levar essa visão da segurança, não do medo, né, mas da importância dela para a pessoa, para o funcionário e para a organização. Talvez a palavra medo seja um pouco forte, a responsabilidade. A partir do momento que a pessoa tem a responsabilidade pelo negócio, não importa em que cadeira ela esteja, em que atividade ela esteja, ela vai contribuir para que isso aconteça. Desde, de novo, um controle de acesso financeiro, no nosso caso, uma secretaria, uma biblioteca,
até então, áreas estratégicas. Acho que tem que ter aquela questão da conscientização. Você acha que isso no governo, essa visão de que a segurança é de todos, é um pouco mais desafiadora, né? É mais desafiadora, sem dúvida, né? Mas eu acho que é o caminho. Nós temos que ter um programa de conscientização constante. Nós temos que estar ali sempre próximos das pessoas e gerar, o que eu brinco, eu costumo falar, engajamento e identificação, como na rede social, para que a pessoa ela possa aplicar o que a gente está ali falando em relação à segurança da informação no seu dia a dia, na sua vida particular. Porque aí ela vê e ela consegue traçar esse paralelo e ela pensa, bem, se eu não vou fazer isso em casa ou no meu telefone, por que fazer isso também no ambiente de trabalho, ambiente profissional, né? A questão da segurança ser responsabilidade de todos é uma questão fundamental. Todos têm que assumir esse papel, porque não é... Eu gostei muito do Tiziano, que ele falou do barco aqui, que o furo está lá, então aí o problema cara fala é deles. Assim, não, né? Está lá, nós estamos aqui, estamos seguros. Não. É nossa responsabilidade. Quanto tempo, de né? todos. E quanta gente não escuta, já escutei. Não, a segurança da informação é um problema de vocês. Vocês se viram. Não é assim. Né? É um problema, é uma preocupação que deve ser constante de todos. Muito e bom. isso é fundamental, que a gente coloque na cabeça de cada pessoa dentro da instituição, para que a gente tenha um ambiente computacional, um ambiente cibernético realmente seguro. Né? Muito bom. Vamos rapidinho aqui, já levantaram a placa, a gente ficaria aqui mais tempo. Consideração final sobre isso, quer dizer, no momento que todos entendem que a segurança é importante, ela passa a ter um nível e uma valorização maior, isso só facilita, né? Com Para certeza. vocês, em todos os sentidos, orçamento, investimento, tudo, né? Exatamente. Quando a gente consegue externar de que nós somos responsáveis também pela consciência, pelo aculturamento e pela parte social, isso faz toda a diferença, inclusive na cadeia da própria SG, e a gente pegar carona com essas áreas importantes de governança é fundamental. Então, as minhas considerações finais é que a gente tem um grande papel, né, social dentro dessa cadeia, e não somente técnica, cultural e de pessoas. Muito bom, excelente. Bonatti, rapidinho, sua consideração final aí, diante dessa contribuição, né, de que somos todos responsáveis pela segurança. Sim, eu gosto de dar exemplos reais do que não fazer, porque eu acho que se a gente aprende do que não fazer... Eu escutei de um CFO essa semana, de uma grande empresa, ele estava indignado com o CISO, porque por conta do momento da economia, ele teve que cortar 25% do orçamento de cibersegurança, e ele me contando que o CISO chegou para ele e falou assim, então você assina um documento aqui que se tiver um ataque, você será responsável. Ele estava indignado com isso, porque ele virou e falou assim, então você assina um documento porque... Se eu não cortar esse orçamento, a empresa não vai existir. Você vai proteger o quê? Então, olha o como não fazer para que a gente... O papel da importância da liderança nessa comunicação com o board. Imagina se as pessoas vão levar a sério segurança da informação com esse conflito. Então, Excelente exemplo, né? Adorei. Vai proteger o quê? Não vai ter empresa. Não tem empresa, vai proteger o quê? Perfeito, perfeito. Então, só para finalizar, trago aqui um comentário do Roberto Maes, Americanas. Ótimas contribuições, excelente painel. Ainda existem muitas barreiras a serem quebradas em relação ao assunto, mas eu acho que temos que ir juntos para evoluir de maneira positiva, porque o desafio é grande. Concordo, obrigada aí pela turma me acompanhando pela internet, obrigada pelas contribuições da plateia e obrigada a vocês. Muito bom, excelente painel, palmas aqui para todos os participantes, muito obrigada.